Olá, amada família Vasiliane, Vila Medeiros, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia, meus irmãos, como que vocês estão? Estamos na nossa escola bíblica dominical, na nossa classe de adultos. É muito bom ter você com a gente aqui. Sejam muito bem-vindos à nossa escola dominical e à nossa classe de adultos. Hoje, meus irmãos, é um dia muito especial, meus irmãos. Dia 24 de maio, dia que nós estamos celebrando a experiência do coração abrasado. Dia, meus irmãos, que estamos celebrando também o dia do pastor Asleano, da esposa do pastor, e já quero também transmitir aqui o nosso abraço para o nosso amado pastor Elias, para a nossa pastora Joanita. Nós somos muito gratos a Deus por tê-los como nossos pastores, no nome de Jesus. A paz do Senhor, meus amados, que bom estarmos novamente na escola dominical, aprendendo mais e mais da palavra de Deus e comemorando esse dia do pastor Wesleano, da sua esposa, esse pastor amado, esses pastores que nós temos, que são amados de nosso coração, que sabemos do sacrifício, da luta, mas que a vitória é certa. Amém. Estamos aqui mandando um forte abraço, um beijo no coração, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Irmãos, não poderia ter uma data melhor para a gente tratar do tema de hoje, da nossa lição 11. Nós estaremos falando sobre a ressurreição dos mortos. Meus irmãos, a ressurreição de Jesus foi o motivo, meus irmãos, que incendiou o coração dos primeiros cristãos, da igreja primitiva, meus irmãos, e fez com que esse povo que teve essa experiência de ter contato com Cristo após a ressurreição, tivesse seu coração bombardeado pela alegria e pela motivação da proclamação do Evangelho. Hoje nós vamos falar sobre isso. E eu quero já desafiar vocês, nós teremos 2 aulas tratando sobre esse tema. Hoje é a primeira parte, domingo que vem teremos a segunda parte. E eu queria convidar você a ler todo o capítulo de 1 Coríntios, capítulo 15, que vai ser basicamente um texto que nós estaremos utilizando nesse momento de escola dominical. Então vamos pensar hoje sobre a ressurreição dos mortos. O nosso texto básico está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21, que nos diz assim: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Você pode dar glória a Deus, glória a Jesus, porque Jesus já citou. Glória a Jesus, e porque Jesus já citou, meus irmãos, nós temos a garantia de uma vida eterna e a garantia da ressurreição também, que assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Glória a Deus. A ressurreição, meus irmãos, é um tema da fé cristã que é muito estudado. As pessoas têm investido bastante tempo, meus irmãos, sobre esse tema, sobre essa doutrina, né? É um tema, meus irmãos, que motiva, é a base da nossa fé, né? Porque Jesus já citou, nós somos motivados, temos a certeza, né, meus irmãos, e isso alimenta a nossa fé. E hoje nós vamos tratar sobre esse tema empolgante, esse tema no dia do coração abrasado, meus irmãos, que precisa continuar ardendo no meu coração e que precisa continuar ardendo no seu coração. Paulo, meus irmãos, ele sentiu a necessidade de tratar especificamente desse tema com a igreja de Coríntios. Por quê, meus irmãos? Porque a igreja de Coríntios foi uma igreja assim muito abençoada, mas foi uma igreja que sofreu fortes influências, meus irmãos, da cultura grega, né? Houve conversões, pessoas que aceitaram a Cristo na época, na implantação da igreja, e essa igreja foi crescendo, né? Foi uma igreja muito significativa, uma igreja muito relevante, mas como foi uma igreja muito importante, muito significativa, também tiveram problemas, muito igual a gente, muito igual aos nossos dias, né? Porque a gente observa que o mundo, né, o sistema, ele tenta introduzir, meus irmãos, dentro da igreja, da organização eclesiástica, os seus valores, as suas culturas, e não foi diferente com a igreja primitiva. E a igreja primitiva foi bombardeada, meus irmãos, no início lá, com falsos mestres, falsos apóstolos, né, até falsos cristãos, né, tentando introduzir erros. E um dos erros que foi tentado introduzir foi a compreensão sobre o que era a ressurreição. Na verdade, a igreja, a cultura grega, né, que influenciava a cultura daquela cidade de Corinto, eles tinham uma compreensão
que a ressurreição do corpo era inviável, não existia. Porque para eles, para essa cultura grega, na verdade, a alma era a pessoa real, né? E ela carregava esse corpo físico. Então, na verdade, para a cultura grega, a alma que era a pessoa real. Então, com a morte do corpo, a alma se tornaria liberta. Então, essa compreensão da ressurreição do corpo não coadunava muito com a cultura grega. E por causa disso, eles começaram a introduzir falsos ensinos dentro da igreja de Corinto. Né? E aí o que acontece? Esse falso ensino, a igreja começou a ter dúvidas daquilo que Paulo já tinha ensinado, daquilo que Paulo já tinha orientado, né? Que os apóstolos de Cristo já tinham orientado a igreja através do que já estava escrito, daquilo que já tinha sido divulgado, né? No meio dos primeiros cristãos sobre a ressurreição de Jesus, mas esses falsos ensinos começou a trazer dúvidas em relação à ressurreição. E Paulo então sentiu a necessidade de expor, de colocar, clarificar esse tema para que não houvesse dúvidas. Meus irmãos, vale a pena pensar que até nos dias de hoje a gente observa que existem falsos mestres. A Bíblia fala que nos últimos dias surgiriam falsos mestres, falsas pessoas, pessoas tentando introduzir ensinos de demônios, meus irmãos. E a gente tem que estar atentos para isso. E qual é a forma da gente não ser ludibriado, ser equivocado, ser enganado? É através do conhecimento da palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, nós estimulamos a cada um dos nossos irmãos, estudem, leiam a palavra do Senhor, se apliquem no conhecimento, porque a Bíblia fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a gente precisa conhecer a palavra, a gente precisa de fato, meus irmãos, viver de acordo com o propósito de Deus, e só vai conseguir viver de acordo com esse propósito e não ser ludibriado se nós examinarmos as Escrituras, como os nossos irmãos bereanos, né, faziam. Tudo que ouviam, iam para as Escrituras para verificar se estava de acordo. Então, a gente vai pensar hoje, no primeiro tópico da nossa missão, a gente vai tratar que a ressurreição dos mortos, meus irmãos, possui sólidos fundamentos. Aliás, possui sólido fundamento. Meus irmãos, a ressurreição de Cristo não é mística, não é uma história que foi contada e que alguns dos discípulos estão contando, não. Jesus, meus irmãos, apareceu para muita gente depois da sua ressurreição. Meus irmãos, tem provas cabais da ressurreição de Cristo. Não foi uma pessoa só que contou, não foram duas pessoas, não foram os 11 apóstolos ou os 11 discípulos de Jesus, ou aqueles 70 que seguiam a Jesus. Meus irmãos, Jesus apareceu para muita gente. E eu queria hoje, meus irmãos, trazer a memória. Lembrar aos irmãos que a nossa revista Fundamentos por uma Fé Inabalável é para trazer a nossa memória, meus irmãos, aquilo que nos traz esperança. Na verdade, para trazer a memória de você que está aí nos ouvindo, você que está nos assistindo, que nós, meus irmãos, não temos uma fé cega. A nossa fé é fundamentada em um Cristo que morreu, mas que ressuscitou. E não foi uma ressurreição vista por poucos, mas Jesus foi visto por muitos. E a gente vai ver aqui, vai passear um pouco na Bíblia, sobre algumas pessoas, né? Alguns relatos que a Bíblia vai falar, que 1 Coríntios também vai declarar no texto de 1 Coríntios capítulo 15, dessas aparições. Primeiro, meus irmãos, Jesus apareceu no domingo da ressurreição para Maria Madalena, no jardim onde ficava o sepulcro em Jerusalém. Essa aparição está registrada lá no Evangelho de João, no capítulo 20, do 11 ao 18. Então, o primeiro relato, aliás, Marcos 16, 9 ao 11 e João 20, 11 a 18. São dois textos que retratam essa aparição de Jesus a Maria Madalena. Irmãos, Jesus apareceu para Maria Madalena. Imagine, meus irmãos, o que estava acontecendo. Quando Jesus entrou em Jerusalém, entrou no triunfal de Jesus em Jerusalém, e depois passou por todo aquele processo até a sua morte, irmãos, imagine como ficou o coração destes discípulos. A gente pode até ter um texto bíblico que fala sobre os discípulos do caminho de Emaús, né? Eles estavam falando do que tinha acontecido, estavam tristes, estavam voltando para Emaús, né? Tristes, desanimados, desesperançosos, né? Desesperados. Pedro, por sua vez, porque negou Jesus, o coração aflito, o coração apertado. E aí Jesus morre, meus irmãos. Passam-se
lá esse tempo de Jesus, 3 dias que Jesus ficou no sepulcro, o coração do povo desesperado, meus irmãos, como triste, né? Chorando, triste, magoado. Poxa, a nossa esperança foi-se, a nossa esperança morreu, a nossa esperança, a promessa foi crucificada. E agora? O que será de nós? Estamos vivendo tempos difíceis também, né? Tempos de pandemia, em que algumas pessoas próximas da gente estão perdendo pessoas queridas, e às vezes é aquele vazio, né? Aquela tristeza que abaixa o nosso coração. Imagine vocês, meus irmãos, como estava o coração daqueles que seguiam a Jesus, que viram Jesus sendo crucificado, que viram Jesus sendo sepultado. Tristeza invadindo, inundando o coração. E a esperança? Essa sepultada também. Mas, meus irmãos, o nosso Jesus, a morte não deteve. Jesus, ao 3º dia, ressuscitou. Glória a Deus. E aí, meus irmãos, Jesus começa, depois da sua ressurreição, ele aparece. E a primeira pessoa que a gente vai tratar, ele apareceu para Maria Madalena. Irmãos, imagine o gozo, a alegria dessa mulher. Meus irmãos, tenha certeza que essa mulher saiu contando para todo mundo da sua alegria de ter visto Jesus. Naquele mesmo dia, Jesus também apareceu a Maria Madalena de novo e a outra Maria. Essas mulheres, meus irmãos, foram apressadamente contar para os discípulos que Jesus tinha ressuscitado. Alguns intérpretes consideram que essa aparição seja a mesma relatada do tópico anterior, ou seja, dessa Maria Madalena aqui, da primeira Maria Madalena, né, que no primeiro tópico nós falamos. Mas existe outros que apontam que foi uma perspectiva diferente, num outro momento, né? Então, é possível que João e Marcos tenham citado outra Maria, enquanto Mateus fez referência à bíblica, o que está escrito no Evangelho de Mateus 28, 9 e 10. Irmãos, essas duas mulheres, as Marias ficaram emocionadas, felizes, e foram correndo contar para os discípulos, né, para os seguidores de Jesus. Para quê? Para trazer essa alegria, essa experiência. Irmãos, imagina a experiência de ver a esperança viva, meus irmãos. Glória a Deus por isso. Jesus também apareceu, como eu falei no início, aos discípulos no caminho para Emaús. Nessa ocasião, Jesus caminhou com eles, porém eles não o reconheceram. Não tiveram essa percepção. Irmãos, você vê o que a tristeza faz com a gente, né? A tristeza, às vezes, oculta os nossos olhos, meus irmãos, daquilo que está tão nítido, tão na nossa frente, né? Por isso eu quero desafiar você, não permita que a tristeza, que as circunstâncias venham roubar de você a convicção, a certeza que Jesus está vivo, que Jesus está com você agora, do seu lado, né? Está aí com você, suprindo a sua vida, e que Ele não vai permitir, Ele não vai deixar você sozinho. Jesus está aí com a gente. E Ele apareceu para esses discípulos, né? E aí, eles só vão reconhecer Jesus quando Jesus vai partir o pão. Eles convidam Jesus para ir com eles, e quando eles vão cortar o pão, aí eles percebem, é Jesus. Aí eles falam, não era o nosso coração que ardia quando eles punham a palavra, meus irmãos. Jesus está vivo. Essa é a terceira aparição de Jesus, a quarta aparição. Ainda no domingo da ressurreição, Jesus apareceu para Pedro, né? E esse é relatado lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 5. Né? Paulo, nessa exposição que ele vai fazer para a igreja de Corinto, né? ele menciona 6 aparições de Jesus. Né? E a primeira que ele menciona é a aparição a Pedro, que está lá em 1 Coríntios capítulo 15, está registrado também em Lucas capítulo 24, 24 e 34. Jesus aparece para Pedro, meus irmãos, né? E o Evangelho de Lucas registra com detalhes, meus irmãos, esse encontro, meus irmãos, de Jesus com Pedro, para curar, sarar Pedro. Pedro estava triste. Imagine agora, Jesus aparece, ele se sentindo culpado, mãe. Culpado por ter negado Jesus. E Jesus aparece para ele para curá-lo, para restaurá-lo, meus irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, Jesus ressuscitou e restaurou Pedro. Pedro tinha todos os motivos para ficar deprimido, ansioso, triste por ter negado a Jesus ou ter abandonado tudo. Mas, meus irmãos, ver Jesus ressuscitado, meus irmãos, fez o coração de Pedro incendiar. E Pedro foi um dos grandes apóstolos, dos grandes pregadores, dos maiores ganhadores de almas.
né? No seu discurso, 5.000 se converteram, depois 3.000, ou vice-versa, 3.000, 5.000. Coração incendiado. Esse encontro com Cristo fez isso. Jesus. Mudou, curou a vida de Pedro. Outra aparição está lá em Lucas, Marcos capítulo 16, versículo 14, Lucas 24, 36 e 43, que Jesus aparece para os 10 discípulos, né? Numa casa em Jerusalém, ainda no domingo da ressurreição. Tomé estava ausente nesse momento, né? Ele não viu Jesus nesse momento. Meus irmãos, Jesus aparece para os 10. Meus irmãos, imagine o coração desses homens que estavam tristes, chorosos. Já tinha até ouvido, né? Que Maria Madalena tinha falado, que a outra Maria falou, que tinha visto Jesus, mas de repente, será que elas estão doidas, né? Será que elas estão tendo visão? Será que elas estão... Será que elas estão inventando? Né? Será que elas estão contando coisa que não é real? Mas não, Jesus vai aparecer para aí, meus irmãos, nesse momento que Jesus aparece para esses 10 aí. Você imagina, meus irmãos? Primeiro susto, né? Você imagine um susto. Mas a alegria de ver o Cristo ressuscitado, meus irmãos. Jesus apareceu para esses 10. Uma semana depois, meus irmãos, Jesus aparece aos 11 discípulos. Aí está Tomé nessa história aí, né? Também em Jerusalém. E apesar das portas estarem trancadas, Jesus atravessa a porta. Aí daria medo mesmo, né? Aí daria medo mesmo. Jesus apareceu no meio deles, né? Glória a Deus. Apareceu para Tomé e mostra as marcas das mãos para eles, né? As marcas das mãos, as marcas dos pés. Glória a Deus. Isso está registrado lá em João capítulo 20, 26 e 31, Marcos 16, 14, Lucas 24, 36 e 43 e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 5, que é o texto que nós estamos utilizando como base. A sétima aparição foi uma das bem interessante. Jesus aparece lá no mar da Galileia. Algum tempo depois ele aparece para 7 discípulos que estavam pescando, né? Muitos deles voltaram para suas atividades, né? Desesperados, ou seja, sem esperança, voltaram para suas atividades. Jesus aparece para pegar eles de jeito, meus irmãos, e João descreve que essas 7 pessoas são, né? Era Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos que não tiveram seus nomes relatados. Meus irmãos, Jesus aparece novamente para eles, comunica o coração deles. Glória a Deus. Depois, 8ª aparição, Jesus aparece aos 11 discípulos. Esse evento está registrado no Evangelho de Mateus 28, 16 ao 20 e no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, do 15 ao 18. As descrições desses ambos evangelhos são os textos mais detalhados que ficou conhecido como a Grande Comissão. Jesus apareceu para eles, meus irmãos, e os comissionou. Meus irmãos, a ressurreição de Jesus impulsionou a propagação do Evangelho. Meus irmãos, a ressurreição de Jesus incendiou o coração desses homens, a fim que eles saíssem e proclamassem a palavra do Senhor Jesus. Aleluia, a 9ª aparição, meus irmãos, e aí se resumiu, né? Jesus não se conteve só aparecer para os 12 para que esses 12 fossem anunciados. Jesus foi e me apareceu para mais de 500 pessoas de uma só vez. Meus irmãos, essa 9ª aparição de Jesus faz-me pensar, faz-me refletir, para derrubar todas as histórias que inventaram, que os discípulos inventaram essa história. Jesus apareceu para 500 pessoas, meus irmãos, seguidores dele, discípulos dele, 500 pessoas, meus irmãos, viram o Cristo ressuscitado. Aleluia. Meus irmãos, isso foi, meus irmãos, a faísca, meus irmãos, que incendiou, meus irmãos, da igreja primitiva e que motivou a pregação do Evangelho. Os 11 já tinham recebido a grande comissão, a palavra da grande comissão, ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos. E aí, meus irmãos, Jesus aparece para esses 500, meus irmãos, que coisa linda. Esse povo foi incendiado, meus irmãos, e começou a anunciar o Evangelho de Deus. O Evangelho de Cristo, as boas novas de salvação, anunciando que o Reino de Deus havia chegado.
Que coisa linda. 10º, Jesus apareceu também particularmente para Tiago. Está lá relatado em 1 Coríntios 15, versículo 7. Jesus aparece para Tiago, que se tornou um dos grandes líderes da igreja. 11ª aparição, Jesus, na sua ascensão ao céu, Jesus apareceu aos seus discípulos no Monte das Oliveiras, 40 dias após a sua ressurreição. E por fim, meus irmãos, Jesus, ele aparece, né, depois de um tempo para Paulo. Paulo vai declarar o seguinte, né, que Jesus apareceu por último ao apóstolo Paulo. Essa aparição é amplamente documentada no livro de Atos dos Apóstolos, nos capítulos 9, do 1 ao 19, 22, do 13 ao 16, 26, do 9 ao 18. E ainda Paulo escrevendo essa carta que nós estamos lendo aqui, né, de 15 e 7. Lê pra gente aí, por favor, mãe. 15 e 7. O texto aqui de Coríntios 15 e 7. Isso, tá aqui, ó. Lê o 15 e 7 aí, por favor. Em seguida, apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. Não, esse é o 7? É o 7. Por último, depois de todos, ele apareceu também a mim, como para alguém nascido fora do tempo. De fato, eu sou o mesmo, importante dos apóstolos, e até nem mereço ser chamada de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. A ressurreição do Senhor, meus irmãos, é um fato histórico tão surpreendente quanto consolador para a gente, para as nossas expectativas, que a gente não se conforma com a morte, né? A gente não nasceu para isso, então a gente tem dificuldade para isso. Então a ressurreição de Jesus, meus irmãos, nos surpreende e é consolador esse fato. Glória a Deus por isso. A morte não o deteve, meus irmãos. Esse acontecimento singular não é fechado em si mesmo. A revelação assegura-nos que Jesus não só ressuscitou, mas que ele próprio é a ressurreição e a vida. Então disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. E quem vive e crê em mim, Glória nunca morrerá. Você acredita glória nisso? a Deus. Eu creio. Você acredita nisso, Eu mãe? creio, Glória amém. a Deus. Você acredita nisso, Lipe? Graças a Deus. Glória a Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós temos essa certeza, meus irmãos. A nossa fé, meus irmãos, ela não se reduz a simplesmente uma experiência mística, sem qualquer fundamento. Ela está baseada em fatos, meus irmãos, fincada na palavra de Deus, no testemunho apostólico e aliás, muitos presenciaram isso, como esses 500 que nós falamos agora. Deus se manifestou como Cristo vivo depois da morte, meus irmãos, para muita gente, né? E existe aliás, isso aí foi dos 500. E fora, durante a história, meus irmãos, Jesus se mostrando, se revelando, né? Eu tenho certeza que muitos de nós aqui temos experiência viva com esse Cristo, com esse Jesus que é vivo. Né? E a gente observa isso, meus irmãos, de uma forma muito visível, muito forte, meus irmãos. É vendo Cristo transformando vidas até hoje. Deus transforma vidas. Cristo, através da mensagem do Evangelho, continua transformando vida. Aleluia. Quantas pessoas nós vemos, meus irmãos, que aos olhos humanos eram condenadas, aos olhos humanos eram erradas, eram tortas, mas hoje tem a sua vida transformada. Porque quem faz isso, meus irmãos? Só Jesus faz isso. Pessoas com vidas transformadas, com vidas alcançadas. E eu quero convidar você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, que se permita conhecer esse Cristo. Se permita a se deixar ser transformado por esse Cristo que é vivo, que está conosco, Aleluia, que está no Jesus. nosso meio. Então, meus irmãos, a ressurreição tem fatos fundamentais, tem fundamentos sólidos, meus irmãos, que não dá para contestar. Isso não é porque eu estou contando, né? A história relata isso, meus irmãos. Tem muitas pessoas que saíram divulgando, anunciando o Evangelho de Cristo. E isso, a ressurreição de Cristo, meus irmãos, incendiou o coração desse povo, eles saem proclamando o Evangelho. E vale a pena pensar numa coisa, meus irmãos. Os apóstolos morreram defendendo o Evangelho. Muitos foram, meus irmãos, com morte de mártires, morreram como mártires. Pessoas morreram, meus irmãos,
não negando a fé, foram lançados na cova dos leões, foram decapitados, foram crucificados. O que leva uma pessoa a morrer por aquilo que ela não acredita? Meus irmãos, foi tão viva essa experiência com o Cristo ressuscitado, meus irmãos, que nem a morte os deteve, nem a morte deu medo neles. Glória a Deus por isso. Isso é coisa de Deus, meus irmãos. Isso é coisa de Deus. Glória a Deus por isso, né? O segundo tópico. Você quer falar alguma coisa sobre esse tema, sobre esse tópico, mãezinha? A gente vê assim, Paulo, como Paulo sofreu depois de ter perseguido tanto o povo de Deus, ele se entregou totalmente, né? Quando ele caiu do cavalo, quando Jesus falou com ele, Paulo, Paulo, por que me persegues? Então nós temos que ter essas coisas guardadas em nosso coração, como ele recebeu essa mensagem de salvação para a vida dele e como ele valorizou isso, a ponto de sofrer, mas não negou o amor de Deus. Glória a Deus. Sejamos assim também. Glória a Deus. É verdade, irmão. Paulo, meu irmão, sofreu, foi para cadeia, meus irmãos. E a cadeia não era fácil não, meus irmãos. Não era que nem hoje, não. Né? Era calabouço, era corrente, era sofrimento. A gente já vê Paulo escrevendo a Timóteo, né? As suas últimas palavras de sofrimento, meus irmãos, de tristeza. Mas glória a Deus, porque a experiência que ele teve com Cristo marcou tanto a vida dele que ele diz, olha, para mim o morrer é Cristo. Quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. Glória a Deus. O tópico 2 vai declarar, meus irmãos, que a ressurreição dos mortos dá sentido à nossa existência. Então, não porque dizer dá sentido à nossa missão, meus irmãos. Lê, por favor, o versículo 14, por favor, mãezinha. Versículo 14. Se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar e vocês não têm nada para crer. Amém. Meus irmãos, Cristo ressuscitou, e porque Cristo ressuscitou, meus irmãos, isso motiva a igreja, ou seja, isso dá sentido à nossa existência e à nossa missão. No tópico 2, meus irmãos, a gente vai ver o que acontece, essa motivação que levou a igreja a proclamar o evangelho, meus irmãos, a tempo fora de tempo, com perseguição, sem perseguição, meus irmãos, e avançarem. E se hoje você vamos alcançar, é por causa deste amor, meus irmãos, que esses filhos cristãos tiveram. Glória a dessa Deus. Experiência profunda. E eu quero dizer para você que Jesus, ele permanece motivando, incentivando a igreja e que nós permaneçamos, meus irmãos, com esse mesmo ardor de proclamar o reino de Deus, porque Jesus está vivo. Glória a Deus. Glória a Jesus. O autor dessa lição declara o seguinte, que a ressurreição ela motivou tanto esses crentes, que esses crentes, meus irmãos, a gente pode observar isso na história, a eficácia que teve na vida desses crentes. Então, vamos lá, né? A primeira coisa que a gente observa é que a ressurreição dá sentido à nossa missão, porque a gente observa, meus irmãos, a eficácia na pregação do Evangelho, versículo 14. Depois, a gente vai observar a veracidade da fé daqueles crentes, meus irmãos, eles foram irmãos corajosos, pregavam com convicção, com certeza, né? Então tinha verdade na fé deles. Credibilidade no testemunho apostólico, meus irmãos, homens que abriram mão de tudo, até das suas vidas, por amor à pregação do Evangelho. A vitória daqueles crentes contra o pecado, meus irmãos. Pecado, o mundo tentava introduzir no meio da igreja, mas eles permaneciam fiéis, lutando, meus irmãos, contra o pecado, tendo vitória. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, meus irmãos. Sabe que nós temos condições disso. A esperança da vida eterna para aqueles que haviam morrido em Cristo. Meus irmãos, porque Cristo ressuscitou, nós também iremos ressuscitar com Ele. Estamos aqui de passagem, meus irmãos.
estamos aqui de passagem, nós estaremos vencendo no nome de Jesus, meus irmãos, e iremos viver com Cristo, permaneçamos firmes no Senhor. F, a confiança que fortalece os filhos de Deus. Meus irmãos, a ressurreição de Jesus motivou tanto esses crentes, meus irmãos, que eles tinham tanta certeza, tanta confiança, meus irmãos, em Cristo, porque Cristo se manifestava na vida deles depois de ter sido levado aos céus, da mesma maneira que Cristo se manifesta na tua vida, na minha vida hoje. Aleluia. Jesus está agindo, está intervindo na sua causa, na sua situação, na sua vida, no nome de Jesus. Amém. Tudo fica sem sentido, meus irmãos, caso a gente tire a ressurreição. A gente perde sentido com o versículo que mesmo leu. Se Cristo não ressuscitasse, meus irmãos, para que pregar? Para que ser motivado a proclamar o Evangelho? Não tem sentido, meus irmãos. E aí, para você ver, o cristianismo, a palavra de Deus tem sido proclamada, meus irmãos, há mais de 2000 anos, porque o coração dessas pessoas foram incendiados. E nesse dia, meus irmãos, 24 de maio, dia do coração abrasado, que eu e você possamos estar com o nosso coração incendiado por Jesus. Então, primeira coisa, lembre-se que a nossa fé, meus irmãos, não é fé baseada em historinha da carochinha. Existem fatos que comprovam, testemunhos, meus irmãos, de pessoas que viram a Jesus. Além dessas pessoas todas que viram, meus irmãos, mais de 500 pessoas que viram a Cristo, fora os discípulos, fora os apóstolos. Jesus, ao longo da história, tem se revelado à vida de pessoas. Jesus tem se revelado a você. E se por algum motivo você ainda não conhece a Jesus, sabe que Ele está aqui, Ele está aí na sua casa, onde você estiver, querendo se revelar para você. Então entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele vai se revelar de maneira muito especial para a sua vida. Nós queremos deixar para você essa reflexão, que Jesus ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, nós somos motivados a pregar o Evangelho, a continuar com o nosso coração ardendo. Então, meus irmãos, nesse tempo de dificuldade, não permita que as lutas, que a adversidade da vida venha roubar de você a convicção e a certeza que o Cristo que nós servimos, Ele está vivo, está no meio de nós, está nesse dia 24 de maio com a gente, está lutando por você, está guerreando suas causas e está também te dando a vitória, porque em Cristo, eu e você, somos mais do que vencedores. Amém? Que Deus te abençoe. Quero profetizar um domingo de paz para a sua vida. E domingo que vem nós continuaremos a nossa lição, tá bom? No nome de Jesus. Ora o Senhor abençoando nossos irmãos esse domingo em nome de Jesus, minha irmã. Minha mãe. Senhor nosso Deus, Pai amado, Amém. te agradecemos por esta escola, ó Deus, pelo teu ensino, Pai querido. Amém, Jesus. Que nós possamos a cada dia estarmos fortalecidos em Ti. Ó Senhor, nós somos vacinados, Senhor, contra todo tipo de futilidade, ó Deus. Tu, Senhor, nos resgatou para que tivéssemos vida em Ti.